O título da live é Após me iniciar, o que segue. E isso deveria ser uma resposta muito fácil, uma resposta que todo mundo deveria saber. Porém, nos deparamos com uma realidade que é completamente diferente do que deveria ser. Por quê? Porque, infelizmente, estamos atravessando um tempo muito caótico, tá? E aí sim vou fazer meu comentário abrangente a todas as tradições, porque aqui no templo recebemos pessoas iniciadas ou praticantes de diferentes tradições de orixá. Chame-se batuque, chame-se santeria, chame-se candomblé, e todos estão passando pelo mesmo processo. E como eu sempre falo, não existe tradição melhor que outra. Tá? Mas existem pessoas boas e pessoas ruins em todas as tradições. Então, o número de pessoas que estão sendo iniciadas e logo não sabem para onde ir, ou que não tem um norte, ou que não tem uma orientação mínima necessária após a iniciação, é muito grande. É por isso de que inúmeras vezes já falei sobre esse assunto, mas como escrevi lá no texto que fiz ontem, pode ser até reiterativo e denso, porém são assuntos que devem ser tratados às vezes necessárias, porque isso está ocasionando muito dano para a cultura dos orixás. Pois bem, sem mais preâmbulo, vamos adentrar no assunto de hoje. Tá? O que seria uma iniciação, primeiramente? Tá? Uma iniciação não é outra coisa que um renascimento. Falando isso, toda iniciação pode diferir no processo, nos atos, na liturgia, nos rituais. Porém, toda iniciação tem que cumprir certos requisitos para ser válida. Esse é como ponto número 1. Ao falar de um renascimento, a pessoa tem que sair de uma iniciação com não só uma nova identidade espiritual, sino com orientações para essa nova vida. É por isso de que em toda iniciação, não importa qual seja o oráculo que esse culto utilize, sempre vão ser extraídas um monte de orientações que devem ser dadas para aquela pessoa. Uma iniciação, além de ser uma espécie de medalha de honor, requer muito mais compromisso que benefícios. Isso para começar. Muitas pessoas ainda não entendem isso. Por quê? Porque não são ensinadas, porque não são transmitidos esse tipo de conceitos para a pessoa que precisa ou decide se iniciar, e porque, infelizmente, as congregações, os templos, as comunidades de orixá estão funcionando de uma forma não tão, vamos a dizer assim, não tão apegadas ao que deveria ser. Casa de orixá não é uma loja onde você vai para comprar ícones, para comprar assentamentos, para comprar iniciações. Todo leva um processo. E você tem que estar apto para passar por essa iniciação. Seu ori tem que estar apto. Sua vida tem que estar ajeitada, no mínimo indispensável, para você poder encarar esses compromissos que vão vir posteriormente à iniciação. O que acontece? Muitos sacerdotes entraram nessa onda do mercantilismo absurdo. Então não é muito conveniente para muitos deles falar esse tipo de coisa para a pessoa, porque a pessoa pode falar assim: opa, eu ainda não estou pronto. Entendeu? E ninguém quer encher um espaço dentro do templo sem receber nenhum tipo de recompensa por isso. Então, se você não vai se iniciar, melhor não moleste e deixe de frequentar. Basicamente, isso é o que eu me deparo no dia a dia. É triste, mas é a realidade. Então, por isso que decidi tocar esse assunto hoje. Tá? Também há outro aspecto que temos que abordar. Não todo é culpa do sacerdote. Também tem muita pessoa
que en un futuro lo que procura es convertir-se nesse tipo de sacerdote. Pessoas que pensam que uma iniciação é basicamente algo que você tem que atravessar, um simples processo que você tem que atravessar para sair ao mundo a acreditar que você é superior ao outro, quando é tudo o contrário. Tem pessoas também de que se iniciam, ok? Porém depois não assumem esses compromissos. E pior que não assumir esses compromissos é falar de que ninguém advertiu eles. Tá? Isso também acontece. Também está o próprio malcaratismo de uma pessoa. Porque todos esses sacerdotes que muitas vezes eu critico, em algum momento foram iniciados. E minha pergunta sempre é a mesma: quem tornou essas pessoas sacerdotes? A resposta é, muitas vezes, a corrupção. E outras vezes a pessoa não é sacerdote. Simples assim, pode até ser iniciado. Mas é um dos tópicos que eu quero tocar na live hoje. Tá? Iniciação não torna ninguém sacerdote. São coisas completamente diferentes. Tá? O que seriam esses compromissos que um iniciado tem que adquirir e se compromete a seguir após a iniciação? É muito simples. O mais enfático seria seguir os passos de aquele orixá para o qual foi iniciado. Então, sabendo isso, é impossível você seguir um caminho que não conhece. É por isso que todo iniciado deve receber treinamento pré-iniciação e treinamento pós-iniciação. E quando falo de treinamento, não estou me referindo estritamente à parte litúrgica. Aunque também é importante. Uma pessoa, como bem se sabe, dentro do IgG, a pessoa quando se inicia, ela vai levar seu assentamento, seu Ojubô-orixá para sua casa. Então, a pessoa, o mínimo esperado daquele iniciado, ou aquela pessoa que adquire um assentamento, é que aprenda a cuidar de forma adequada aquele orixá. É o mínimo esperado, é o mínimo exigido por os sacerdotes que respeitam de verdade a cultura dos orixás. Se você não vê que aquele iniciado vai poder cumprir com aquele requisito de seguir o caráter e a conduta daquele orixá, de evitar aquelas coisas que aquele orixá proíbe ou irritam aquele orixá, e se você vê que aquela pessoa não tem um compromisso espiritual necessário como para poder adquirir um mínimo de conhecimento para rendir culto àquele orixá de forma adequada, nenhum sacerdote deveria por que iniciar aquela pessoa. Não estou falando de que você mande embora da sua comunidade, de seu templo, aquela pessoa, mas cada ori tem seu tempo. E muitos ori, talvez, não estejam de uma forma muito cômoda, de uma forma muito a gosto dentro do seu templo. Então, quando você percebe isso, é melhor falar com a pessoa que seria melhor para ambas partes, a pessoa procurar outro lugar, tá? Que atinja a necessidade daquela pessoa, que você seguir perdendo tempo e a pessoa também perdendo tempo de sua vida em frequentar um lugar que não está satisfazendo a necessidade daquela pessoa. Isso por um lado. Todo iniciado sai da iniciação comprometido a seguir os passos, a conduta e o caráter daquele orixá. Essa é a base essencial de uma iniciação. Iniciação não é uma cocarda, não é uma medalha, nem tem a finalidade de fazer sentir superior aquele iniciado ante os demais. Muito pelo contrário, é um renascimento. E ninguém recém-nascido pode se sentir superior a outro. É por isso que sim, a cultura dos orixás tem hierarquia. Hierarquia de antiguidade, de conhecimento. Tá? E o caráter sempre vai falar mais alto que outro tipo de virtude que aquela pessoa pode chegar a ter. Referente ao culto litúrgico, é muito importante que a pessoa entenda de que existem padrões mínimos necessários
para que aquele axé que a pessoa conquistou e assimilou e lhe foi transmitido naquele processo iniciático se mantenha na sua vida. Não adianta você levar seu orixá para sua casa e largar aquele orixá lá no canto. Isso não te vai trazer nada de positivo. E vou falar uma coisa aqui publicamente que muitas pessoas não sabem. É preferível não ter orixá na sua casa a ter um orixá descuidado. Vou explicar por quê. Dentro do culto do orixá, um orixá que não recebe culto, quando falo de orixá, é a xerga, tá? Todo mundo sabe que o orixá não vive dentro do assentamento. O assentamento é um ponto de comunhão, é um ponto de encontro com aquela divindade. Porém, aquele assentamento tem que estar ativo e sempre positivo. Um orixá que não recebe culto, ele vai se apagando com o tempo. E dentro do mundo espiritual não existem vazios. É dizer, o espaço sempre é ocupado por alguma coisa. E como não temos nenhum tipo de coisa existente que não seja positivo ou negativo, porque todo o que existe, existe graças a essa interação entre forças negativas, positivas, luz, oscuridade, O, Ire, Ayewo e Bi, todas essas partes negativas e positivas do universo fazem com que as coisas sejam como são. Um orixá que não recebe culto, o Ire vai se afastando e o Ibi, o Ayewo, as coisas negativas vão se aproximando. É por isso de que todo orixá deve receber minimamente culto anual, o que conhecemos como Odum, onde muitos desses orixás vão ser purificados, vão ser alimentados, os sacerdotes vão fazer recitações em cima do orixá, justamente para trazer o Ire novamente. Então é um ciclo que termina e um novo ciclo que começa, mas já com o orixá ativado, purificado. Ninguém vai purificar uma divindade, mas sim purificamos os objetos de culto. Para quê? Para que nenhuma energia negativa se alimente de aquele culto que você dá, aquele obi que você dá, aquele azeite de dendê que você coloca. Para aqueles que sacrificam animais em cima daqueles assentamentos, também é muito perigoso não ter um orixá ativado, cultuado, venerado. É a base da cultura do orixá, o sacrifício e o culto. E o poder tem boca. Então, todo iniciado após a iniciação deve receber um mínimo de treinamento para aprender a cuidar adequadamente aquele orixá. Isso significa que aquela pessoa vai ter que aprender a sacrificar o bi. Isso justamente hoje aqui no templo tinha uma conversação com um iniciado e eu falava para ele, uma pessoa que é bem nova na cultura do orixá, e eu expliquei para ele que o obi, nosso obi, seria a hóstia dos católicos. Os católicos que fazem na missa, não fazem o sacrifício e rememoram a ressurreição de Cristo. É o sacrifício. Tá? Quando o cura, o padre, ele quebra aquela hóstia, ele está sacrificando aquela hóstia que simboliza o corpo de Cristo. Bom, para nós, esse sacrifício indispensável, regular e assíduo que todo iniciado tem que fazer, chama-se obi. Tá? E o obi é um objeto de sacrifício, não é somente um oráculo como todo mundo pensa. Tá? É muito importante que as pessoas entendam isso. Partir obi é uma forma de comungar com aquele orixá. Tá? Sacrificar obi é uma forma de transmitir nossas súplicas ao mundo espiritual e obter uma resposta de aceitação ou não, tá? a nossas súplicas e necessidades. Então, todo iniciado tem sim que aprender a dar obi. E aí você vai perguntar, e como eu aprendo? Bom, na comunidade onde você recebeu aquele orixá ou se iniciou, é obrigação daquela comunidade ou dos sacerdotes daquela comunidade te ensinar. Porque não só existe obrigações para o iniciado. Os sacerdotes aqui no Ocidente estão muito mal acostumados. É uma obrigação. Assim como toda iniciação tem pacto, tem mulher entre o iniciado e o sacerdote, também esse pacto é mútuo. Não existe um pacto de uma parte só.
Quando você faz um pacto, você para reconhecer esse pacto e para que esse pacto seja válido, você necessita ambas partes. Então você se compromete com a parte e aquela parte se compromete com você. Isso é muito importante na cultura dos orixás. Pacto e mulé. Tá? E mulé não é algo que possa ser vendido. Na maioria dos casos, existem exceções, tá? Mas imulé, quando estamos falando do imulé que eu estou falando hoje, estamos falando de que você se compromete com aquela linhagem, aquele sacerdote, aqueles sacerdotes, tá? Que vai respeitar as tradições da casa, que vai respeitar tudo o que foi feito. Muitas vezes tem pacto de não revelar segredos, entendeu? Tem algumas particularidades que são bem interessantes e bem importantes dentro do processo iniciático. Agora, todo sacerdote, além de parteiro-bi, ele tem que manter alimentado aquele orixá. Eu não entendo muito bem como que está funcionando o IgG hoje. Porque o IgG, veja bem, o sacerdote não quer ter seu orixá na casa. Então ele te inicia ou te entrega aquele orixá e te manda. Vai para lá. Entendeu? Mas, veja bem, ele te entregou aquele orixá, mas na hora de alimentar você não pode fazer nada. Ou seja, o orixá convive com você, mas a única pessoa que eu posso alimentar sou eu. Interessante, né? Contraditório. Então, eles querem viver no melhor dos dois mundos, entendeu? No melhor do mundo do candomblé, do batuque, entendeu? Não tanto da santeria, porque a santeria tem muito mais liberdade nesse sentido, entendeu? Mas também querem viver com os privilégios do IgG. É por isso que o IgG está passando por uma etapa extremamente caótica, porque é uma anarquia. Então você deve levar sim seu assentamento para sua casa, tá? Inclusive você tem que ter um lugar adequado para colocar aquele assentamento, tá? Coisa que o sacerdote, antes de te entregar um orixá ou antes de te iniciar, tem que falar tudo isso com você. Olha, você tem um lugar adequado como para ter o seu orixá? Esse orixá que você precisa ou quer ter, você tem as condições necessárias para manter ele? Eu não tenho, babá. Infelizmente, por enquanto, não tenho. Então, vamos aguardar. Quando você tenha as condições necessárias, você vai assentar ou vai se iniciar naquele orixá. Simples. Ah, mas eu preciso daquele orixá e eu não tenho ainda as condições necessárias. Como que eu faço? Para isso estão os orixás do templo. Você precisa de aquele orixá, não tem problema. Você vem para o templo e se fazem sacrifícios em nome de você nos orixás do templo. Simples. Mas todo iniciado tem que ter esse tipo de conhecimento, esse tipo de informações, antes de dar um passo importantíssimo, como ser receber um orixá ou se iniciar. É muito importante. E, infelizmente, o que eu vejo no dia a dia é que esse tipo de questões não são explicadas. Tá? Existem diferentes formas de cultuar o orixá? Claro que existem. Isso vai depender da família, isso vai depender da linhagem, da própria escola ou escolas que o sacerdote tenha, entendeu? Não estou falando aqui de divergência, mas a modo geral, eu diria quase na totalidade, todo mundo segue o mesmo procedimento, no sentido conceitual, talvez não litúrgico, entendeu? Mas as diferenças são sempre mais mínimas que maioritárias. O sentido da live de hoje é justamente profundizar no conceito, tá? Para que as pessoas fiquem esclarecidas de que seria humanização. Muitas pessoas chegam também aqui no templo com a falsa promessa. Então, hoje estamos também em uma era onde iniciação cura tudo. Iniciação promete riqueza, iniciação promete trocar o carro, iniciação promete comprar uma casa. Aí a pessoa se inicia, muitas vezes sem saber o que ela está fazendo, porque infelizmente tem muitas pessoas que nem pertencem à cultura do orixá, pertencem porque se iniciaram, mas filosoficamente falando, intelectualmente falando, nem pertencem à cultura do orixá.
São pessoas que você percebe na hora de beber só um café com elas e que foram empurradas para dentro. E nem querem saber como mudar. Entendeu? E estão em seu justo direito. Por quê? Porque elas foram em busca de uma solução. E a solução foi raspar a cabeça. E o pior de todos é que não resolveram absolutamente nada. Então agora devem mais dinheiro e o problema segue. Então, me iniciei, agora o que segue? Agora o que segue, muito simples. Não é beneficioso espiritual nem economicamente falando que uma pessoa não se inicie até ela não ter uma vida estabilizada. Você não pode procurar uma solução incrementando o problema. O que começa errado sempre vai terminar errado. Você não pode, se está cheio de dívidas, ir a pegar mais uma dívida para se iniciar porque te prometeram que aquela iniciação ia te tirar das dívidas. É uma incoerência. Eu entendo que muitas pessoas chegam desesperadas à casa do orixá. E justamente quanto mais desespero a pessoa tem, mais carne fresca é para aqueles golpistas, porque não tem outro nome para falar sobre eles. Eles especulam na desesperação das pessoas para aplicar golpe, entendeu? Então, você tem problema, pode acudir a um sacerdote, pode acudir a uma casa do orixá, mas consulte, evalue, pergunte muito, frequente, veja se os sacrifícios que foram feitos estão dando efeito na sua vida, se sua vida está começando a andar, se você deu uma resposta, se você vê que aquela pessoa tem realmente caráter e preparo para ocupar a função do sacerdote. Investigue. Aí, quando sua vida começa a se equilibrar, que você já está com a vida equalizada, aí você vai ter que tomar a decisão se você vai prosseguir ou vai ficar lá. Porque você pode frequentar uma casa de orixá anos, sem ter absolutamente nada na cabeça. Simplesmente porque você gosta, simplesmente porque você se sente bem, simplesmente porque os rituais te fazem bem, e ninguém pode te privar desse direito. Obviamente, você, sem ser iniciado, não vai entrar a parte onde só iniciados entram, isso é lógico. Todo mundo sabe como que funciona a cultura dos orixás. Mas de frequentar, de dialogar com o sacerdote, de beber um café com o sacerdote, de perguntar algumas coisas básicas, ninguém pode te privar desse direito. Porque, no final, o que seria uma casa de orixá? Se não é para isso. Uma casa de orixá tem que ser uma casa onde pessoas com problemas vão em procura de resolução. Uma casa de orixá é aquela casa onde uma pessoa que tem problema, aunque seja, tem que encontrar o ombro de seu sacerdote. Uma casa de orixá é onde as pessoas que compartilham uma visão de mundo, uma visão espiritual e uma visão cultural se congregam. E aí não tem hierarquia de quantas iniciações você tem, se você tem 40, 50 anos de iniciado, ou ainda não foi iniciado. O que importa é a visão, o que importa é o que todo mundo que frequenta aquela casa quer para a sua vida. Já seja expandir sua cultura, já seja propagar a cultura do orixá, já seja compartilhar com outras pessoas afins. Casa de orixá também funciona como casa de orixá funciona também como uma questão importante a modo social. Então, tudo isso é muito importante. Se você está entrando para uma casa de orixá, se você já escolheu uma comunidade de orixá, a melhor coisa que você pode fazer é não correr. Tá? Porque quando a pessoa corre e chega a tropeçar, sempre a caída e o golpe vai ser muito mais grande. Você vai se machucar mais. Então, tranquilo, porque iniciação não vai resolver seus problemas. Até uma iniciação pode te equilibrar espiritualmente. Uma iniciação pode te trazer um monte de resposta para a sua vida. Isso é verdade. Tá? Mas o que uma iniciação nunca pode fazer na sua vida é trazer mais um problema
além do que você tinha antes de entrar no quarto. Isso sim não pode. E nenhum sacerdote coerente e que entenda um pouquinho sobre o orixá vai te someter a essa experiência. Se o cara não tem condições de sobreviver sem empurrar a iniciação, ele tem que mudar de rubro. Ele tem que colocar uma loja, ele tem que vender obi, sorvete, marmita, não sei lá. Entendeu? Mas vamos parar com essa história de casa de orixá, que a única coisa que faz é empurrar a iniciação. Porque o estrago que está fazendo é muito. E pessoas que nos dedicamos a vida toda a cuidar pessoas, não vender orixá, cuidar pessoas, praticamente não temos tempo de dormir. A pessoa chega aqui ferrada, descreída, sem dinheiro, e você tem que tirar suco das pedras para poder ajudar a pessoa. É por isso que eu sou tão insistente nesse tipo de questões. Ok? Outra questão interessante. Qual é o nível de informação que uma pessoa tem que receber no seu processo iniciático? Tá? Eu aí não posso falar por todas as casas de orixá. Não conheço todas as casas que existem. Conheço muitas. Não? E cada casa tem o direito de levar as coisas como melhor perceba ou convém para aquele grupo de sacerdotes. Porém, eu vou falar da minha casa. Quando uma pessoa se inicia, tá? Obviamente que isso sim, em todas as casas decentes de orixá sempre acontece a mesma coisa. O processo iniciático é seguido de muitas consultas. Ou seja, você vai consultar, antes de entrar, você vai consultar para ver se vai tudo bem, você vai consultar no terceiro dia, consulta e é bom, consulta e é bom, consulta e é bom. O ICG funciona assim. O ICG funciona assim. Pode mudar que tipo de ebó, pode mudar o oráculo empregado, porque não tudo é Ifá, e isso também vou fazer uma pontualização posteriormente. Mas, nessa consulta se vai revelando informação. E os sacerdotes presentes, tá? Porque ninguém logra fazer uma iniciação de verdade sozinho, é completamente impossível. Vão tomando anotações sobre aquelas consultas que são feitas durante todo o processo. Leve esse processo 3, 7, 17, 21 dias. Aí eu não vou entrar nesse também debate fútil, tá? O importante é que a pessoa passe pelo processo certo. Você pode ficar 21 dias recluído e sua iniciação faltar de tudo. Já me deparei com isso. Tá? Então, uma pessoa vai ir tirando anotações de todas as consultas que são feitas durante o processo. No final do processo, tá? Aqui em casa, aqui no Ijuí Fala Ajubada, reunimos toda aquela informação, tá? E vamos a montar um PDF e vamos a enviar para a pessoa. Esse material tem que ter, por supuesto, o nome da pessoa, a data de iniciação, qual foram os odus, que sacrifícios foram feitos no processo, tá? Tudo o que os olorixas, os babalaugos, dependendo o culto, o ologé, foram falando à medida que foram feitas aquelas consultas, vai ser tudo anotado. Tudo. E todas essas revelações, todos os conselhos que o orixá dá para a pessoa, vão estar ponto por ponto, estritamente descrito em aquele PDF. A pessoa vai ter os EWO, tá? Toda iniciação tem cerimônias para revelar os EWO e para que a pessoa reconheça seus EWO. Tem que estar os EWO, tá? E os EWO não são tirados da cabeça, nem um livrinho, nem são consultados posteriormente na iniciação, tá? No momento indicado, adequado da iniciação, são revelados e a pessoa posteriormente reconhece aquele EWO. Se a pessoa não reconhece o EWO, tá? Aí é impossível você seguir para frente com os outros rituais para fechar o processo. Isso é assim. Pode mudar de culto a culto, de família a família, como é feito a revelação do EWO e como é feito o reconhecimento do EWO. Mas que toda a família faz e me consta. Ok?
E tem que ter o seguro, tem que ter as recomendações, se a pessoa tem que cuidar de outros orixás, o nome que foi revelado, que os nomes também são tirados do Odu, no caso que aquela iniciação tenha oráculo que manipule Odu, tá? E aqui em casa também o que fazemos é os sacerdotes que participaram daquela iniciação. No caso de Itefá, Olugo, Ojubona, Yanifá e todos os babalawos que ajudaram no processo. Caso de Toshu, a mesma coisa, Yalorixá, Babalorixá e os outros Olorixás que ajudaram no processo. Assim como fazemos em casa. Além disso, tá? Acrescentando isso, também a pessoa, no caso mais bem do Itefá, vai receber os primeiros 2 versos do seu Odu, tá? Com Yorubá, com sua tradução e áudio. Tá? Um áudio que eu faço para que a pessoa comece a decorar seu próprio Odu. Tá? Já no caso do Orixá, não é tão crítico essa parte. Porém, a pessoa também recebe Oriki daquele Orixá. Caso a pessoa não tinha sentado Orixá ou já possua o Jubó de tempo antes da sua própria iniciação. Coisa que aqui em casa gostamos de fazer. A pessoa normalmente recebe aquele Orixá para ir se preparando para o momento da iniciação. Tá? Tem Orixá Xixé, tem Ícaro, tá? E depois do Ícaro, ela passa por Idoshu, Irari, dependendo do Orixá. Tá? Não é uma regra, mas é como gostamos de levar as coisas, para a pessoa ir se preparando para o momento da iniciação. A ideia é que a pessoa, quando chegue ao ponto da iniciação, ela já saiba como cuidar daquele orixá, já pelo menos tenha decorado um oriki básico daquele orixá, ela já conviveu com aquele orixá, enfim, facilita muito tudo, tanto para a pessoa como para o sacerdote aqui do templo. É muito importante que a pessoa saia com essas informações, porque aquilo vai ser o plano de vida da pessoa, a guia de vida. A pessoa, quando tem alguma dúvida, ou mesmo quando tem alguma decisão transcendente na sua vida para tomar, ela vai ir àquele documento e aí vai estar explicado o que a pessoa tem que fazer. Ou pelo menos, se alguma coisa o orixá indicou que deveria ser evitada, a pessoa pode tomar aquilo como pontapé para tomar decisões transcendentais na sua vida. Então, o margem de erro, tá, para que sua vida não vai para trás ou regride, tá, vai ser muito, muito escasso. Tá? Agora, todo iniciado, além dessa informação, também se lhe é explicado, e as pessoas, muitas vezes, ou a grande maioria de vezes, antes de chegar à iniciação, sabe de que após a iniciação, isso não inibe o fato de estudar, seguir aprendendo sobre aquele orixá e vai ter que fazer o que nós conhecemos como Odum, que é a cerimônia anual. Tá? Cerimônia anual. Temos Ose, que é a cerimônia semanal de culto. Tá? Temos a cerimônia de Itadogun, tá? Que muitas comunidades fazem Itadogun, que é a cerimônia mensual, normalmente comunal. E temos Odum, a cerimônia anual, que já isso pode ser individual ou coletivo, tá? Individual para a maioria dos iniciados. Coletivo, normalmente quando o sacerdote vai fazer seu Odum, ele pode convidar a que seus iniciados ou quem faça parte do templo comemorem junto com ele e façam parte da liturgia do templo junto aos orixás. Isso em alguns cultos é muito mais frequente que em outros, tá? Mas existe sim. É importante o Odum. Dentro do Odum, a pessoa vai receber orientações para seu próprio ano individual. E aí vão a ser feitos sacrifícios. No caso que a pessoa precise, vão ser feitos Ogum, Wakoche, Bibó, ou quais são os orixás que ela vai ter que se aferrar naquele ano, como tem que ser propiciados aqueles orixás. Isso também, aqui no templo, quando a pessoa faz Odum, que é a obrigação anual, ela vai receber também um PDF referente ao seu Odum, com a data, que Odum saiu para ela, quais foram as indicações, quais são os sacrifícios que foram feitos. Se tem algum sacrifício para fazer mais na frente também, vai ser colocado lá, entendeu? Os sacerdotes que participaram.
Então, quero dizer, uma comunidade de orixá tem que oferecer esse tipo de apoio e de logística e de sustentação para os iniciados, senão não tem como sobreviver. Você até pode se dedicar a vender iniciação, mas você não vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque as pessoas precisam de suporte. Quando a pessoa retorna para você e percebe que não vai ter suporte, aí a pessoa vai sair a buscar suporte. Porque espiritualidade é algo estritamente necessário. A pessoa pode até não frequentar uma casa para praticar religião, mas sempre vai precisar de espiritualidade. E aquilo que se faz necessário, como a água ou ar, a pessoa vai sair desesperada a procurar. Então, se você é um daqueles sacerdotes que só se preocupa por iniciar muitas pessoas e não cuida delas, e você está fracassando, não culpe os outros. Se enxergue no espelho. Olhe dentro de você. Porque o Olodumare não vai te perguntar quantas pessoas você iniciou. Vai perguntar se você modificou o mundo para melhor. E a pergunta é, você está modificando o mundo para melhor ou está estragando uma cultura belíssima e milenar?